Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um RuivoCast. Hoje é segunda-feira, tema espiritualidade, um tema tão marcante, tão importante, né, na evolução humana, justamente nesse processo de regeneração, processo diferenciado que está vivendo o mundo terreno e nós precisamos nos adaptar. De que forma? Através do nosso comportamento, da nossa melhora, do autodesenvolvimento, da autorresponsabilidade e entender vários processos. Hoje o tema é algo que mexe muito com a gente, principalmente que a gente traz isso, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados, que é a escassez. A escassez, por muito tempo, ela foi importante em períodos de escasso mesmo do mundo, entendeu? Onde as pessoas precisavam guardar, precisavam ter estocado, tinham que dividir por... Muitas vezes, nem tantas vezes podia dividir algo da casa, porque infelizmente tinha problemas de produtos na própria casa, não tinha como compartilhar com o outro. Então a escassez foi presente sim no mundo passado e que o mundo foi evoluindo e nós não fomos entendendo muito bem essa evolução. E essa escassez vem com a gente. Será que a escassez trabalha nos negócios? Trabalha na carreira pessoal? Como sair da escassez? Como eliminá-la? Dá para eliminá-la esse processo? Ou podemos só colocá-la num cantinho e dominar o pensamento em relação a ela? São perguntas que o biógrafo Paulo Henrique Ruivo vai falar para a gente hoje. E você, é claro, meu convidado especial. Paulinho, seja muito bem-vindo. Obrigado. De nada. Como você está? Eu estou ótimo, e você? Bem, obrigado. Obrigado você por estar aqui, para compartilhar do seu conhecimento baseado na antroposofia e para falarmos justamente sobre a questão da escassez. E quero agradecer e parabenizar você pela carreira, pelo trabalho brilhante que você vem fazendo, né? O Paulo, para quem não conhece, é meu irmão, mas enfim, trilha caminhos diferentes do meu. Ele é formado em administração, com ênfase em recursos humanos e depois em arquitetura. Trilhou diversos caminhos na carreira, partindo da área de vendas ao show business, do RH à arquitetura, percorrendo inúmeros percursos até decidir o caminho que iria trilhar com a iniciação escolar de seu primeiro filho. Escolher a escola adequada foi o start para o início de um profundo estudo no mundo da antroposofia. Como é a antroposofia, como surgiu, mas o tema não é falar dela hoje, justamente porque é através dela que nós vamos falar da escassez. Com 28 anos, trilhou o caminho de Santiago de Compostela, a partir daí não parou mais. Começou a participar de grupos de encontro, patchwork, e continuou com seus cursos dentro da área da antroposofia. Paulo hoje estuda a biografia humana, trata do comportamento humano, lidera grupos de estudos antroposóficos e empresariais. Atende mentorias individuais por todo o Brasil. Palestrante, o Ruivo leva às suas palestras ferramentas que ajudam a criar projetos de vida de cada participante, provocando uma grande transformação e atraindo oportunidades diárias. Nessas palestras são abordados os 5 pilares que sustentam este ambicioso projeto: famílias, espiritualidade, físico, profissional e financeiro. Começar fazendo uma pergunta: por que tanto se bate na questão do poder do sexo e da... poder, sexo e... dinheiro. Por que tanto se fala nisso? Bom, primeiramente, mais uma vez aqui, né? Claro, sempre muito bom estar junto, em família e tudo mais. Pessoas que não são escassas como a gente, né? Imagina, é muito fácil falar dos outros. Né? O alecrim dourado, como sempre aqui, né? Perfeito, né? Caiu do céu como um anjo, né? Na terra. Então a gente vai falar da vida dos outros. Não, tô brincando. Mas, na verdade, a gente tem como base um olhar genuíno sobre esses fluxos, sobre o fluxo do sexo, do poder e do dinheiro, que estruturam o ser humano. Isso é uma base da Cabala, né, que é uma das linhas, das vertentes que eu gosto muito de estudar, gosto muito de buscar e conhecer, mas dentro da antroposofia a gente estuda a Cabala também como uma linha de desenvolvimento humano, né, nessa linhagem judaica. E os fluxos de poder, sexo e dinheiro estão ligados com uma trimembração. E aí essa trimembração a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa trimembração, esse tripé que segura o ser humano, né? Como a gente tem o tripé aqui que está segurando a câmera, a gente tem um tripé que sustenta esse ser humano na Terra. Que são esses 3 elementos. São esses 3 elementos. Então a forma como cada um desses fluxos é utilizada é um grande desafio, né, para nós todos, porque a gente pode estar escasso, ou a gente pode não dar valor ao dinheiro, ou a gente pode estar escasso no sexo, ou a gente pode estar excedendo essas polarizações, e a humanidade vive uma polarização muito grande, né? Então a gente tem, se a gente partir para o ponto político, a gente tem a direita e a gente tem a esquerda, e aí assim, não é nem direita e nem esquerda, é um
é um equilíbrio entre essa vertente dos valores e não dos representantes. A mesma coisa somos nós nos valores diários da nossa vida sobre o sexo. Então, assim, nem tão puritano e nem tão sádico, vamos dizer assim, né? Ou o dinheiro nem tão esbanjando e não tão Nem miserável. miserável. Então, só que as pessoas vão para essas... É natural do ser humano ir para polarizar algum lado, para o extremo. Porque a humanidade vem desse maniqueísmo, né, entre certo, errado, pecado ou não, e o que é isso se a gente é fruto do pecado original, né? E me diga uma coisa, e, bom, tudo isso é baseado em cima do que você estuda na antroposofia, né? Sim. Rapidamente, traduza para nós o que é a antroposofia e qual a importância dela no cenário atual hoje do ser humano. Então, a antroposofia vem de antropos, que é o homem, sofia de sabedoria, sabedoria do homem, né? Então, a antroposofia é uma ciência espiritual, ela não tem absolutamente nada a ver com nenhum dogma religioso, né? Eu sou católico de formação, mas tem todas as vertentes, todas as linhas dentro, e a gente estuda todas as vertentes espirituais da humanidade. Porque a gente, dentro da antroposofia, como é a sabedoria do homem, a gente precisa saber desde a cosmogênese, como é formada a Terra. Então, assim, é um amplo estudo complexo entre Saturno antigo, Lua antiga, Sol antigo, aí vem a formação da Terra e quais são as eras, as épocas, as encarnações de cada etapa da Terra. Aí a gente chega na Lemúria, e aí vai embora até chegar nos dias atuais. E tudo isso é um aglomerado de conhecimento e que você começa a ter uma percepção aonde cada um hoje, por exemplo, eu consigo enxergar nas atitudes de alguém, na postura de alguém, em que época essa pessoa tá, né? Em que lugar ela tá ali, que ela tá presa ainda, né? Em que a gente fala de uma época greco-romana, uma época egípcia, como que essas pessoas viviam, né? Tem gente que tem uma deliberalidade para o sexo, tem pessoas que têm uma deliberalidade para o dinheiro, tem outras pessoas que têm uma deliberalidade para o poder, né? Então, nem sempre o poder está ligado com dinheiro, mas quando isso se une, vira um caos se a pessoa não tem consciência, né? Por isso que grandes CEOs, isso é uma estatística, né? Os CEOs perdem a família, só ficam com o trabalho, né? E porque vão para uma polarização, trabalha até meia-noite. Chama workaholic daí. Workaholic, sim. Que depois E vira aí burnout. tem o burnout, que aí vem, e aí é Deus parando e falando, meu amigo, você não está entendendo nada sobre a vida, né? Então esse é um grande desafio, entender a escassez dentro do nosso negócio. É dentro disso que a antroposofia traz um olhar mais claro. A antroposofia se baseia no sistema crístico ou não? Sim, total. Cristo é a base. Cristo, A gente estuda a cristologia, faz toda a parte cristológica sem o dogma, Não, né? sem dogma, sim. Sem o dogma. A gente estuda de uma maneira Mas a vida do Jesus e a história de Jesus. Aí tem outras referências fora Jesus? Tem, Nos estudos, tipo sim, Buda, por exemplo? Tem todas. Estuda tudo da humanidade. Não tem uma vírgula que fique fora. O que é santo para a antroposofia? O que é santo? Santo. Na verdade, santo é aquele que transforma, né? O Espírito Santo é um espírito, porque o nosso eu é o nosso espírito, né? Eu carrego o meu eu e através do meu eu posso fazer uma transformação. Então, Saulo vira Paulo, por exemplo. Viu? Vamos falar um pouquinho da escassez. Eu até comecei falando que a escassez foi importante em outras épocas, porque não tinha muito mesmo, então as pessoas acabavam sendo escassas, que não tinham esse entendimento, se guardava. Nossa avó mesmo fazia isso, né? Pegava o pão de hoje quentinho, servia o de ontem e guardava o de hoje para comer amanhã. Não tinha lógica, mas fazia isso. Psicologicamente era uma pessoa escassa porque veio do sítio, e naquelas outras épocas era mais difícil você ter uma padaria por perto, você ter um mercado por perto, e as pessoas viviam daquilo que produziam. E acabavam sendo mais escassas. Não sei se isso está certo ou não, mas enfim. A escassez hoje, tanto na vida pessoal como no empresarial, por que ela atrapalha tanto e como a gente faz para eliminá-la? Ou colocar de lado, né? Na verdade, a escassez dentro do negócio, ela está totalmente referente, não tem como separar isso, né? Não existe uma separação do dono, o eu da empresa. Porque assim como nós temos um espírito, né? Uma empresa tem um espírito empreendedor ali, que é daquele eu que assumiu aquele compromisso e co-criou aquilo na Terra. Então, existe um eu responsável por aquilo. E quando a gente assiste esse eu atuando na vida,
ele vai reverberar também dentro do trabalho. Automaticamente ele vai liderar e vai agir da mesma forma. Então há uma estruturação desse ser humano através de uma quadrimembração, que a gente chama, né, na antroposofia, e também quadrimembramos a empresa. Então, quando eu vou dar consultoria, eu entendo como está isso, eu preciso pegar o CEO da empresa, eu preciso ter o proprietário do negócio, para que ele possa ser começa de cima para baixo. Sim, não, é a hierarquia sempre. A gente vem de uma hierarquia espiritual, chegamos na hierarquia familiar, que são os pais, que é a base de tudo, e aí vem um grande segredo de um tripé, que é pai, mãe e filho, e como eu lido. Então, assim, o primeiro exercício que a gente tem é essa hierarquia do pai e da mãe. É o primeiro exercício. Então, como é que eu lido? Então, assim, eu respeito essa hierarquia. Se eu não respeito essa hierarquia, eu posso ser dono da empresa. Eu vou ter funcionários que não respeitam essa hierarquia, que tem essa escassez de hierarquia, porque é a falta de, né? Então, a escassez, ela vem sim de um conteúdo da humanidade, que sempre, e a escassez, ela sempre vai estar presente, porque se não houver escassez, não há abundância, né? Então, sempre a polaridade. É a polaridade. Então, é o contraponto. Eu não posso eliminar a escassez do mundo, né? Eu não posso eliminar a escassez do Brasil, eu não posso acabar com a... Porque não dá pra gente fazer isso, nem mesmo que a gente se movimente, se junte e faça milhares de pessoas juntos, a gente não consegue fazer essa transformação a partir disso. E você está falando da empresa, né? Isso. Mas a pessoa que é escassa, por exemplo, como que a pessoa começa a perceber que ela é escassa? Porque tem gente que fala que não é escasso. Então, aí tem atitudes de escassez. Quais são as atitudes mais comuns do ser humano de escassez? É com o dinheiro, né? O dinheiro é um dos mais fortes e poderosos fluxos de escassez. Então, se a gente tá rindo aqui. Se a gente tô rindo porque, na verdade, a gente tem um desafio enorme com a escassez na nossa família. Então, né, a escassez, ela permeia de uma maneira muito grande. Então, o dinheiro é um lugar bem latente, né? Então, assim, a pessoa não se preocupa muito com o sexo, ficar escasso do sexo. A pessoa não se preocupa muito com o poder, ainda também se preocupa um pouco, mas o dinheiro é o mais latente. Ali você vê. Mas as pessoas ligam a escassez com o dinheiro, e a escassez não está só no dinheiro. Tem escassez de tempo, tem escassez de amor, tem escassez de abundância e prosperidade, não só no âmbito financeiro, mas em vários outros campos da vida, né? Então, existe escassez com a comida. É uma escassez que permeia a alma humana. E isso está no contexto histórico. Se a gente vai estudando, né, o ser humano, a gente vai entendendo esse processo biográfico do ser humano. Entendendo como o ser humano pode, no contexto de humanidade, ter saído de um lugar, por exemplo, a gente tinha o rei da Pérsia, que tinha todo com essa Babilônia e tal, que tinha um contexto enorme de prosperidade e abundância. E aí se deparam com Alexandre o Grande, que domina e que derrota aquilo tudo. E ali há um impulso muito grande do que a humanidade precisava se transformar, que era um momento de não ser escasso na ignorância ou na sabedoria. Então, o Alexandre quebra uma crença milenar da humanidade de que o rei que assumisse destruiria todo o conteúdo histórico daquele lugar. E Alexandre não faz isso. Alexandre não escraviza a esposa e a filha do rei, pelo contrário, se apaixona por ela, não destrói as obras, não faz nada. Então, tudo isso está num contexto humano. E aí a humanidade vai fazendo um exercício, porque há uma preparação para a chegada de algo maior. Então, por que na quaresma a gente retém algo, deixa escasso algo? O jejum. A gente elimina algo em nós, a gente segura, né? Então, há uma escassez ali. Essa escassez é para que venha algo com a intenção consciente, é para que se amplie depois desses 40 dias. Então, na empresa é a mesma coisa. O que eu preciso olhar na minha empresa? Então, assim, se eu tenho muitos clientes que brigam, pichincham e falam, a venda é sofrida, eu tenho dificuldade, então... Porque o dono deve atuar lá fora. Aí a gente vai para esse lugar do dono. Não só o dono, mas o vendedor também. Mas o vendedor também, porque aí tem várias... O gerente, o vendedor, tudo é escasso. Aí tem um ciclo, né? Porque é um encontro, energia de conexão. E para quebrar isso? Para quebrar isso tem várias técnicas e a gente precisa olhar. Primeiro a gente precisa clarear, né? Aí a gente vai falar um pouquinho disso à frente. O seu estilo é dedo na ferida?
Dedo na ferida, sim. É mostrar onde tá. Você sabe bem onde, né? Eu realmente, quando eu faço, fica até de uma forma, às vezes as pessoas acham agressiva, de uma maneira, porque as pessoas também confundem muito no autodesenvolvimento, me colocarem no papel de um santo, ou uma pessoa que faz algumas coisas que eu tenho que dar tudo. E não é assim, porque eu também estou no processo, eu não sou melhor que ninguém. Eu só estou, né? Eu tenho um conhecimento que eu estou fazendo transformar-se em sabedoria. Mas isso é a regra para todo mundo que está aqui, né? A gente precisa pegar algo e lidar com aquilo. Agora, como é que a gente lida com a escassez? Então, como é que eu construí tudo isso dentro da gente? Então, isso, na verdade, se vocês puderem colocar aqui a etapa, que é o próximo, que é a quadrimembração, é o primeiro slide. Peraí. Deixa eu passar ele aqui. Esse aqui? Isso. Põe na tela principal aí. Nessa imagem, a gente começa a ver a quadrimembração do ser humano, né? Então, aqui na individualidade humana, eu tenho o corpo físico, que vocês estão vendo aqui, eu tenho o corpo etérico, né? Eu tenho o corpo astral e eu tenho o corpo do eu. Isso aqui demora... Físico, mental e espiritual. Físico, O que é vital, corpo etérico? corpo etérico vital, de vitalidade, Tá. né? O que dá vida, o que liga, porque existe aqui, esses dois estão no campo físico e esses dois estão no campo espiritual. Então, isso faz a união porque esse corpo e esse saem, por exemplo, no sonho, a gente sai, esses corpos saem, ficam só ligados esses. São 7 níveis de São consciência. isso? 21, não, isso é outra Outra coisa. Isso aqui demoram 21 anos para a formação do eu. Então, nós, seres humanos, para iniciar a formação do eu, né? Porque vai até os 28. Então, a gente leva 21 anos para estar consciente na De Terra. quem nasce até 21 anos? Até os 21 anos. E para quem Nós já somos- passou a vida e não percebeu nada disso aí, como é que faz? Não é que não percebeu, cada um tem um tempo e um karma a ser cumprido. Ah, tá. Né? Então, não dá para... Porque é uma individualidade. Então, cada corpo desse, a gente carrega uma escassez. Então, vamos dar um exemplo básico. O corpo físico. O social que determina o corpo físico e as hierarquias que determinam são as familiares. Então, como é que eu escutei meu pai falar sobre sexo? Como é que eu ouvi meu pai falar sobre poder? Quem era meu pai no poder? O que ele fazia com o poder? Como ele atuava à frente do poder? Como ele se comportava diante do poder? Né? E tudo mais. O que ele falava sobre trabalho? O que ele falava sobre comida? Como ele Dinheiro. lidava com a comida, com o dinheiro? Como O é que ele lidava com relacionamento. o relacionamento? Então, Você falar o pai da mãe escassez também, né? de tempo. Não, estou dizendo, eu estou dando referência de exemplo, não estou Tá. dizendo pai em si, né? Não, falando pai, não. Pode ser a mãe também. Claro, não, os dois atuam Os aqui. pais, então. Os pais atuam aqui, do 0 aos 7 anos é a formação. Tá. Então, existe aqui uma bagagem Certo. de escassez. Que é a pior de que tem, coisa né? Social. Que é desenvolvimento Cada dos- etapa é uma, só que a pior realmente é essa, porque é a formação de base de um ser Tudo, humano. né? Os Então, neurônios estão em toda a base da onde a gente pisa na Terra está estruturada do 0 aos 7 anos de Puta que idade. pariu, só cagada na Né? visão. E dos 7 aos 14, a gente tem um outro lugar. Em que cenário eu estive dos 7 aos 14? O que foi a escola? Né? O social escolar. Então, assim, eu era escasso de conteúdo de matéria, eu era bom aluno, eu era péssimo aluno, eu era escasso do social, eu era bom no social, eu era considerado um bom aluno, um péssimo aluno, eu tinha uma qualidade em que as pessoas olhavam para mim e isso era falado de uma maneira mais pulsante de que eu sou inteligente, que vou me dar bem, ou eu era o burro do último da fila, que era expulso, repetente, esse não vai dar certo, como que vai ser, aluno péssimo, esse vai dar errado. Então essas falas ecoam e vão construindo a escassez nesse ser durante esse processo. Então família, primeiro. Tio, tia, avó, quais as crenças? Aquelas coisas, né? Aquela coisa de, por exemplo, é mais fácil um elefante passar pela agulha pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, nos céus, né? Então, tudo isso ecoa de uma maneira muito forte no ser humano. Depois, no corpo etérico, então, aqui tá ligado com a vitalidade e tá ligado. Então, assim, tem pessoas que são escassas de vitalidade, não conseguem ir para a vida, não conseguem fazer algo. Então, essa escassez de vitalidade... É uma pessoa inércia, vive na inércia, né? Mas por quê? Porque carrega
vai sendo construída dessa forma. Por isso que as pessoas repetem o mesmo ciclo dos padrões, né? Sim, sim. Aí depois dos 14 aos 21, a gente vai para o corpo anímico astral. Quem foram os meus amigos? Que ideais eles tinham? Ideais e cobiça. Que ideais eles tinham? Então, assim, se eu ando com pessoas que são low profiles, hippies e tudo mais, eu vou ter uma visão genuína daquilo, né? Agora, se eu tenho pais que trabalham, que fazem, acontecem, empreendem e tal, não sei o quê, obviamente que isso aqui vai ter muito mais força que isso, né? Mas isso vai permear de alguma maneira, valores e crenças. Então, o social se torna os amigos, né? Então, mais uma pouco eu carrego aqui. Então, tem gente que vai ser patricinha, tem gente que vai ser skatista, pagodeiro, funkeiro. Cada um vai viver uma realidade. A escola aqui que eu estava falando, a escola particular, quem eram os meus amigos, o que eu assistia, com quem eu convivia, tudo isso vai influencia tudo. Totalmente, totalmente. Né? Eu percebo em mim mesmo. Quando eu cheguei nessa etapa, eu fui buscar algo que fosse maior do que aquilo que eu podia viver. Era uma ânsia de viver, porque eu já tinha irmãos mais velhos que viviam e que já estavam trabalhando e que podiam trabalhar, e eu não podia trabalhar ainda. Então eu precisava buscar galgar. Então a criança vai despertando para isso, né? E é nessa fase também que a gente vê esse empreender da criança. Isso, coloca na tela, pessoal. Né? Tá cortando? Tá. E então é nessa fase que o empreender surge. Né? Então esse empreender está bem aqui. A forma que a criança lida com a brincadeira é a forma como ela vai lidar com o trabalho na vida futura. Então uma criança que é concentrada, que brinca, que organiza, que põe, que pega. E na brincadeira você vê quem, né? Você vê escravo, você vê empregada, você vê princesa, você vê rei, você vê rainha, você vê médico, você vê um monte de coisa, papelada, pessoas importantes. Então a criança traz isso na alma, né? E aqui nos 14, 21, então, são os amigos. Então, olha a quantidade de informação que a gente recebe sobre a escassez. Se você parar e olhar para a tua vida, quem foi seus pais? Como eles lidaram? Né? Com a comida, com o dinheiro, com o sexo. Aí depois você vai para a escola. Que escola você estudou? Quem eram seus amigos? O que você vivia? O que você escutava? É difícil sair da pobreza, hein? Né? Então, qual é o lugar? Depois você vai para os amigos. Quem foram essas pessoas que te permearam? Onde elas moravam? Como elas viviam? Era escasso também a vida delas? Elas também tinham pobreza? Elas também tinham dificuldades? Apanhavam? Tem escassez de toda. Escassez de paciência, escassez de um monte de coisa, de amor. De amor. É uma quantidade grande. E quando a gente chega no eu, tudo isso nos é dado... O eu com 28. A partir dos 21. Dos 21 aos 28. A gente tem esse período para constituir esse eu, né? Isso está falado dentro da realização humana. A gente sai disso e passa para mim, para mais dois, passa o próximo, o outro. Aí, quando a gente vai para a organização, a gente olha de maneira também holística a organização. Da mesma forma que a gente é construído em 21 anos, uma empresa também é construída em 21 anos. Então, tem do 0 aos 7 os recursos, dos 7 aos 14 os processos, dos 14 aos 21 as relações e dos 21 aos 28 a identidade dessa empresa. Então, aquilo que é condicionado àquele eu, que é dono da empresa, está totalmente condicionado a isso aqui. Ou seja, se ele tivesse uma vida péssima, vai transferir tudo isso para a empresa. Sim. Por mais que ele tenha atitude de abrir empresa... Vai abrir 1, 2, 3, 4, 5, 10, vai quebrar todas. Entendeu? Entendi. Vai acontecer isso, porque não tem como, porque ainda eu assumo um pacto de amor por essa família, né? Por amor eu honro esse lugar, eu honro essa escassez. Eu desonro. E daí? E é necessário falar disso. Então, assim, quando a gente começa a estudar... Ou seja, tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Tudo está conectado. E não só no campo físico, no campo espiritual também, né? Então, assim, do 0 aos 7 anos, uma empresa, ela está ligada com recursos. Então, ela está aqui no que é palpável, no que é concreto, ocupa um espaço, né? Corpo físico. Está ligado com prédios, equipamentos, ferramentas, dinheiro e capital de resultado. Então... Depois de 7 anos, não que isso seja separado. Veja bem, todos nós nascemos com os 4 corpos. Mas esses corpos vão sendo desenvolvidos ao longo de uma jornada.
Por isso 21 anos. Só se você acordar com o tempo, né? Pra Não, mexer não tem nisso. como acordar. Não, depois com o dos tempo. 28, né? Não, aí Porque aos as pessoas 28 não acordam. chega uma crise para nós, na nossa individualidade, que nos põe em algum prumo. Porque tem muita gente morre com essa idade, né? Tem bastante gente, bastante gente. Um monte de gente morre E com com essa idade. talento, né? É. Já revelado, com a missão muito pronta já. Que coisa, né? Mas é porque é muito forte, porque você precisa estruturar. É a mesma coisa que se fosse fazer uma casa, se falar como eu sou arquiteto, você coloca o telhado antes do alicerce. Né? E normalmente as pessoas gostam do telhado antes do alicerce. Ah, com né? certeza. Porque querem ver coberto A já. roupa bonita com o interno estragado. Isso, exatamente. Então, esses recursos são essa etapa. Depois, dos 7 aos 14, são os processos, e estão ligados com aquilo que é abstrato, aquilo que é racional, né, que é calculável, previsível, o tempo do relógio mesmo aqui, o corpo vital. E aí, os fluxos de material, informação, dinheiros e documentos. Depois, dos 14 aos 21, a gente vai para as relações, e a empresa começa a dar um... É como se fosse... Às vezes, os CEOs me perguntam assim, mas... Como é que você traz isso? E quando eu estou com uma empresa que já tem mais de 21 anos, ele fala assim, faz muito sentido, porque a construção da empresa, você vai vendo que a empresa em determinadas épocas foi se direcionando para esses lugares. E é verdade, dos 14 aos 21, a gente tem esse lado mais sensível, psicológico da empresa. Né? Começa a ter e é imprevisível já com o tempo das pessoas. Então, esse é o corpo astral, aquilo que está astralizado. Então, o ambiente, sentimentos, motivação, liderança e comunicação. Até chegar aos 21, que aí a gente tem essa parte consciente, arquetípica, tempo espiritual, insights, intuição de individualidade. A biografia da empresa, filosofia, caráter e missão. Então, a empresa, ela carrega exatamente aquilo que o dono está expressando. Então, não adianta querer... Às vezes chega a empresa que quer contratar e quer que dê um treinamento para os funcionários. E aí, normalmente, o CEO, o dono da empresa, não quer participar, quer que os funcionários façam. Aí ele não tá afim de aguentar o Então, rojão. e aí não existe Aí essa não possibilidade. funciona. Hoje mesmo eu fechei com um empresário que eu disse para ele, olha, primeiro é você, depois é a empresa. Primeiro é você. Primeiro precisa entender aonde está esse lugar de escassez em você, aonde está essa Às vezes ele falta tá regular de na equilibridade. família lá e... Exatamente, Pronto, em ferrou tudo. herança, em um monte de coisa, E entendeu? aí também não perdoou o pai, tem mágoa no meio, tem um monte de coisa, né? E escassez, gente, não tá ligado só com falta de. Tem gente tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Entendeu? Tão escasso que só tem dinheiro. Então, assim, isso é muito desafiador. Porque... É escasso, o cara só quer trabalhar fazendo, não vou fazer uma viagem. Ele é escasso, porque ele tem medo de viajar escasso de e largar. tempo, escasso de tempo, confiança, né? escasso de amor ao próximo. Escasso de confiança, entendeu? é verdade. É escasso de confiança. Então a escassez, ela reverbera horrores. Nossa, escassez é horrível, gente. De um tamanho gigantesco. E a escassez tem cura? A escassez tem cura. Você pode voltar um slide, por favor, gente? Aí. Isso, então. Quando a gente pergunta da escassez, se ela tem cura, a gente precisa ter muito consciente uma situação bem clara, que é sobre uma trimembração, que é aquilo que eu falei para você no início e que está ligado com o fluxo do sexo, do poder do dinheiro, mas também está ligado com Pai, Filho e Espírito Santo, está ligado com Pai, Mãe e Filho. E no nosso corpo existe uma trimembração entre o sistema neurosensorial, o sistema rítmico e o sistema metabólico motor. Então, se esse eu está obscuro, se existe escuridão, não existe clareza nesse eu, nesse pensar, automaticamente eu crio dúvida no sentir. Mas aí está dizendo, então, relacionado à fé do cara. Que o cara tem medo, por exemplo. O cara tem medo. Não é a fé, mas... Porque o cara fica obscuro, você falou? Então, ele fica obscuro porque tem uma cego. consciência. Por exemplo, o cara tá lá na empresa dele, trabalhando, fazendo a empresa dele, investindo em marketing, nisso, naquilo, treinamento, funciona. Chega às 6 horas da tarde, ele sai e vai trair a esposa. Vixe, agora você mexeu com um monte de gente. Por isso é muito difícil o caminho do autodesenvolvimento. Vai, que é da verdade, né, filho? Então quando a gente fala a verdade vos libertará. Vou falar uma frase para você. É. A vida é uma flor. E a abelha é o amor. E o néctar, para poder alimentar a vida, que seria como é que chama a casa da abelha lá? O enxu, né? Não, como é que chama? Não, colmeia. A colmeia, o néctar, ela precisa levar, né? Aí o amor, sabe como que se alimenta? Com a sinceridade.
E como é que as pessoas conseguem ser sinceras? Então, é um desafio para qualquer ser humano. É um desafio. A verdade, ela é o grande desafio de não faltar com a escassez, Quando né? você propõe a ser verdadeiro, o caboclo tem que estar bem preparado, hein? É, porque você não estrutura, né? Por isso que eu falo, não adianta você querer mexer com a empresa Você não mexer com o se cara, não mexer né? com o dono. É. Às vezes ele tá numa desgraça com a mulher lá, traindo a exatamente, mulher, ou não se isso. comportando como um verdadeiro pai. Então e quer aí que não tem a empresa- ver. Mas Então, por isso que eu falei de uma Aí não tem a ver escuridão. com sucesso de dinheiro também, porque às vezes a empresa pode estar indo bem. Não. A empresa É o que tá eu falei, tem faturando bem. tanto pobre que só tem dinheiro. Entendi. Né? Então, o dinheiro, as pessoas relacionam muito sucesso com dinheiro. Por que, e Paulo, que as sucesso não pessoas tem se nada. relacionam com Porque a dinheiro? Porque as humanidade vem nesse descompasso, né, sobre o dinheiro. Né? Essa coisa da Tem guerra. dinheiro, tá tudo bem, né? Acha que o dinheiro vai ter solução. Entendeu? Eu tava, esse final de semana, eu escutei né, na empolgação, a menina tá no 4º ano de medicina, toda envolvida, e o vô falando pra ela, você viu, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Você tem que fazer o seguinte, terminou a medicina, você larga a medicina e vai cuidar das coisas do seu pai, porque o pai é milionário e tal, não sei o quê. E o propósito da Entende? dela? como- Mas esse é o olhar de um vô de 80 anos que vê um filho que tá lá bombando, ganhando dinheiro, horrores, e que vai deixar uma herança enorme pra filha, e a filha não quer saber do negócio do pai. Aí ela virou e falou assim, mas eu não preciso cuidar, ele já é meu. Né? Eu quero fazer o que eu quero fazer a partir de mim, não a partir da história dele. Dinheiro de herança é um dinheiro de morte. A gente tem que pensar isso. Dinheiro de herança é um dinheiro de morte. Paralisa, cristaliza o ser humano. É mesmo? Sim, e dinheiro no banco também. A mesma coisa, trabalha para a morte. É um dinheiro parado, morto. Você enriquece o dono do banco, né? E o que faz então? Investe, empreende, coragem. Coragem para empreender, coragem para investir, coragem para fazer a coisa acontecer. Porque a coisa que a máquina, Sim. a roda fica E o que rodando. você está investindo? Então, por isso que eu falo, clareza no pensar traz cordialidade no sentir. Automaticamente, essa cordialidade traz uma prudência no agir. Agora, quando está obscuro aqui, traz dúvida no sentir. E a partir do momento que criou dúvida, gera medo na ação. Eu paraliso a minha ação, eu paraliso o metabólico. Isso num campo jovem, maravilhoso. Quando eu chegar aos 50, 60, isso vem para o corpo físico. Aí vem a doença. Aí vem a doença. A doença que paralisa. Primeiro vem o emocional, né? AVC, Depois da doença, é isso? Ela tem uma ordem, Tem né? uma ordem. Primeiro ela vai para o sistema nervoso, depois para o sistema glandular, depois ela chega no sistema Quem sensorial. está assistindo agora, por exemplo, essa vai ser a pergunta de capa, né? Quem está assistindo agora é uma pessoa escassa nessas emoções que nós falamos. E ela não corrige o curso da vida ao longo do tempo, ou não busca essa busca enquanto dá tempo, por que a doença é certa e notória na vida do ser humano? Porque é uma construção psicossomática. Você vai somatizando. Vai chegar a doença. Vai chegar a doença. E chega bem antes do que deveria, é isso? Na verdade, não que chegue antes. Tudo chega no tempo certo. No tempo certo para aquela individualidade. Mas se a pessoa tivesse buscado esse autodesenvolvimento, provavelmente ela não teria essa doença. Se transforma. Um milagre. O milagre é através do sistema Por isso que neurosensorial. Jesus fala, conheceis a verdade vos libertará. Sim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E Quantas aí, se eu pessoas vivo essa respondem quando verdade- perguntam quem sou eu? Poucas pessoas respondem. É difícil a pessoa se conhecer, né? Hoje a humanidade está bem perdida na polarização. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Não, eu sou um cara que busco incessantemente a verdade na minha vida. Apesar de mentir. Mas busco ela. Busco ela. Apesar de mentir. A plateia. É, A gente também. isso. Porque nós somos perfeitos e não seremos ninguém. Então não existe essa perfeição. Somos semelhanças a um. Mas se uma pessoa perguntar uma verdade que dói, você responde. Hoje responde, sem problema nenhum, né? Mas a verdade que dói para o outro é outra coisa. Agora, a verdade que dói é quando eu ponho um espelho, e é essa a pergunta que eu faço para curar a escassez, eu pergunto O espelho. O espelho, eu digo, você seria o garçom que você senta na mesa e você trata do jeito que você trata no restaurante? Você seria o cameraman? Você seria Entendi. Você seria o vendedor da loja? Você seria seu filho? Você seria seu pai? Entendi. Você seria seu marido? Sua esposa? Eu aprendi uma coisa esses tempos atrás que eu acho legal. Eu não estou usando ainda muito bem porque a gente tem que preparar. Mas assim, se Jesus fosse você, ele faria isso? Essa é uma pergunta.
É uma pergunta, mas... Se Jesus é uma pergunta, a gente querer se comparar Não, a ele, não se comparar, fica mas se difícil, Jesus... né? Não, tô falando das coisas básicas, não tô falando do campo energético dele, mas Não, mas eu digo de campo, coisa básica. Mas É um eu- ser humano especial, né? você tá falando de tratar a pessoa É bem, né? semelhança, semelhança. Você tratar bem a pessoa, né? Com respeito. Semelhança. Mas para você tratar alguém bem, Alex, ou tem para você ser, você precisa se conhecer. Você precisa ver esse eu. Quem sou eu? Quais são as minhas Ai, ações? gente, é muito complicado. Você não devia vir aqui hoje, não. Ai, senhor do céu. O que é aí? Terminou esse negócio aí? Então aqui, Ah, é meu sobre Deus. isso. O sistema neurosensorial vai determinar a ação que eu vou pôr no mundo. Aqui, você perguntou o que é ser santo. Então, o meu espírito passa pelo... Então, pensar tá ligado com o eu, que é o espírito, né? Ele passa pelo meu sentir para depois eu agir. Já não ouviu falar que o homem pensa com a cabeça de baixo? Porque isso aqui é masculino. O pensar e o agir é totalmente forças masculinas. Totalmente forças masculinas. O sentir, da onde Adão sai da costela de... a Eva sai da costela de Adão. Então, a Eva sai do sentir. Essa representação da obra de Adão e Eva, quando a gente vê essa parábola, a gente puxa isso do sentir. A mulher é sentir, o feminino é sentir. Então, a gente precisa equilibrar o sentir. O que acontece com os grandes empresários? Eles ficam numa frieza entre pensar e ação, pensar e ação, pensar e ação, pensar e ação, e isso vai esfriando, esfriando, esfriando. O mundo corporativo é um dos lugares mais frios e onde as pessoas mais têm burnout. E adoece, não tem jeito, Adoecem, né? adoecem. E que é o que está assolando o mundo, né? E como faz para estruturar essa ressignificação? Ressignificar em relação à escassez? Qual é o processo? Então, o processo é de uma retrospectiva, né? Então, assim, o aconselhador biográfico, ele tem um cenário do zero. Por exemplo, eu estou com um empresário novo que tem 45 anos. Então, do zero ao 45 anos, eu tenho um conteúdo gigantesco para trabalhar, de infinitas escassezes, de escassez, infinitas possibilidades de erro, de traição, de mentira, de ódio, de raiva, de conduta, né, de errada, porque assim, o que é bom, eu falo para As pessoas não enxergam normalmente? nem um pouco, só se enxergam bem. Eu falo assim, a gente Faz um precisa exemplo. honrar pai e mãe. Mas eu honro, eu amo meu pai e minha mãe. Nossa, a gente se beija, a gente se abraça, é uma família super unida. Mas isso não é honrar. O que é honrar? O que é honrar? O que é honraria? Que é a palavra honra, né? É honraria. A quem a Aí ele gente fala deve que ama o pai e honrar? mãe, vai ver. Não mas ama pai e mãe, assim, eu amo meu pai e minha mãe, mas vou lá, como com eles. Aí come, tá bom. Aí sua mãe tá lá, servindo você, entregando você, e você tem coragem de deixar o prato pra ela tirar, pra ela lavar, pra ela cuidar. Aí a mãe faz tudo e deixa tudo fora. E todo mundo larga lá pra mãe cuidar. É uma escassez, não deixa de ser. Empatia. Por que essa mãe tem que passar uma vida inteira servindo? Né? Entendi. Então é um olhar mais... Não tá honrando, então. É um olhar mais sutil, uma sutilidade para aquilo. Que loucura, né? Né? E aí tem que ressignificar. Tem que Se chegar lá pro pai e pedir perdão, é isso? aí um processo interno de olhar para isso. Quem não tem um pai pode escrever, mas quem tem que sentar e fazer essa ressignificação. Porque a partir dessa base é que a gente precisa ver. Mas estamos falando do pai, mas ressignificar o quê, Mãe. por exemplo? Mãe, Pai e pai. mãe, mas estamos falando dos pais e de outras coisas, por exemplo, uma traição que ele fez, tem que ressignificar o quê? Com quem foi traído? Depende. A traição foi dada por uma outra pessoa, contada por outra pessoa, ou foi contada por você? Isso já faz toda a diferença, Entendi. né? Se você traiu, você foi lá e falou para a pessoa que você traiu, existe uma coragem para se empreender isso, né? Agora, se você olha pro teu pai e você sente uma dor lá atrás do teu pai e você não consegue ressignificar, você não consegue... Porque assim, tem uma frase que eu vi esses dias que foi bem boa. Você quer ficar no retrovisor, olhando pro passado, você quer ter um binóculo para olhar pro futuro? Eu não quero nenhum dos dois. Eu quero viver o aqui e agora. Porque nem aquilo passado que me e- dá o presente. Aquilo que me dá presente, aquilo que me traz o presente, aquilo que eu posso dar de presente, estar junto com essa pessoa, né? Ali presente é isso. Eu tô aqui presente agora, né? Então, é essa entrega que só é possível se eu voltar naquele momento do 0 ao 7 e ressignificar aquilo que ecoou em mim, aquilo que reverberou em mim. Então, a manteiga, ao invés da manteiga, a margarina, que era mais barata,
que ecoa, o papel higiênico neve, que não era o papel higiênico primavera. Então, assim, como é que ecoa isso na sua vida hoje? Tudo tem a ver depois. Né? Como é que ecoa? Quantos papel primavera você compra hoje ainda? Não sendo papel primavera. Quantos papel primavera você ainda... Entendeu? Como é que você faz com isso? E aí isso é uma falta de... Quando você faz isso, uma pessoa que tem... Eu luto diariamente com isso. Que eu o tempo todo a escassez está permeando É, por mim. eu também. O tempo todo. E Mas aí eu papel fico, higiênico eu compro neve a vida né? toda. Eu fico lutando contra isso. Primavera. Não, Mas é isso, é um exercício. É. Um exercício diário. E é igual fazer. Higiene mental tem que ser diária. 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 Não, é constante. Não tem como, é diária. É diária. Você tá dizendo isso aí é o controle do Todos os pensamento, é dias, isso? Todos os dias, de alguma maneira. Tem gente que vai meditar, tem gente que vai correr, tem gente que vai escutar um podcast, tem gente que vai ler um livro, tem gente que vai fazer. Tem tantas maneiras de fazer essa O higiene caminho pro mental. divino é grande, né? É enorme. Mas é uma higiene diária. E é uma higiene de autoconsciência, não é uma higiene de dependência. Por exemplo, às vezes eu vejo que as pessoas chegam até mim e ficam dependentes. De e eu você. não quero que fique dependente. Lógico que não, né? Porque o processo é de autoconhecimento. Ô, Paulo, e como que faz pra gente ter uma referência daqui pra frente em relação a isso? Então, essa referência, a maior de todas e a melhor de todas, é a construção desse espelho, né? Quem sou eu com o dinheiro? Quem sou eu com o sexo? E quem sou eu com o poder? Que poder é esse? Explica pras pessoas. Poder de qualquer maneira. Poder de pai, poder de marido. Tudo é título, tudo é poder. Poder como arquiteto, poder como administrador com ênfase em recursos humanos, poder como aconselhador biográfico, poder como palestrante, poder como cuidar da vida das pessoas e como eu vou manusear isso. O poder... Como é que eu me cedo como poder de pai, às vezes, né? Porque eu tenho uma autoridade e eu vou lá e... Aí eu tenho que voltar. Entendi. No poder de irmão, no poder de filho. Entendi. O poder ele está em todos os campos. O poder do carro que eu tenho, se eu me acho melhor porque eu tenho um carro melhor, se eu tenho uma casa melhor, me acho melhor. Aí é ego, Paulo. É poder distorcido. Poder social que é o ego, é isso? É. Ou a vaidade? É. Acima do que é o equilibrado, é isso? Na verdade, é acima daquilo que é o ser. Porque o que a gente está aqui fazendo na Terra é sobre ser. Então, o empresário que tem uma empresa, ele está ali a serviço do ser, de qualquer ser que chegue dentro, desde o cliente aos funcionários. Ganho dinheiro, mas o dinheiro não para da minha mão. Por quê? Uma pergunta. Então, ganho dinheiro, o dinheiro não para na minha mão, você tem que entender como é que é o fluxo do dinheiro na tua vida. É o fluxo do dinheiro. É o fluxo do dinheiro. Como que eu faço? Mas isso não tá ligado à eu escassez? gerencio... Tá ligado com a escassez. Se não para, é porque não tá cabendo, né? Há um vácuo. E às vezes não tá ligado com o dinheiro, às vezes tá ligado com o sexo. Às vezes tá ligado com o poder distorcido. Entendi. Uma pessoa arrogante. Eu, por exemplo, na minha fase mais arrogante e prepotente, era a fase que eu menos tinha dinheiro. Eu produzia dinheiro. Eu tinha minha ex-mulher que tinha dinheiro ali, trabalhando e tal. Mas eu era a fase que eu menos produzi dinheiro. Entendi. Entendeu? E aí, agora eu vivo mais esse exponencial do dinheiro, mas não tô numa fase mais arrogante. Então, isso não tá ligado. Tá ligado, às vezes, com o sexo. Entende? O dinheiro não para na sua mão porque você está gastando dinheiro com uma garota de programa. Você não para porque você Tá vendo pornografia na internet. Ou pagando uma pornografia, sei lá, onde você vai enfiar o dinheiro. Mas eu tô indo no ambiente errado, Pesado, entendeu? né? Errado, tal, não sei o quê. Então, o que é isso? E o que é esse certo e errado também? Porque cada individualidade traz um certo e errado. Quando o cara começa um processo desse, quanto tempo leva? Vamos terminar. Quanto tempo leva? É. Depende da individualidade. Não tem um tempo para o espírito. Mas o cara que contrata o seu trabalho tem que estar preparado para o que o pau vai comer. Sim. Com muita consciência, muita clareza. Não tem nada de espiritual que vai Não, nada fazer. espiritual, tudo é consciência. Pura consciência. Trabalhando a espiritualidade. O que é espiritualidade? Aquilo que eu como, aquilo como eu lido com as pessoas, o que eu vivo, como eu lido com o dinheiro. É tudo espiritualidade, poder, sexo, dinheiro. Eu estou conversando com o antroposófico. Não, antropósofo. Como é que fala? Antroposófico. Antroposófico Paulo Ruivo, aqui no RuivoCast, né, falando um pouco de escassez, tem muito mais assuntos, nós vamos abordar outros temas, será convidado para vir aqui, você que está com o horário apertado hoje, nós vamos poder continuar. Tem mais uma pergunta para fazer, para dar dicas aí para o pessoal, vai pensando aí. E você pode assinar nosso canal, compartilhando nosso vídeo, mandando para as pessoas escassas, sabe aquelas pessoas, é o chamado pão duro, né? Sim. O pão duro, a pessoa pão dura, a pessoa que, sabe...
que fica brigando com você, que come muito, ou a pessoa que fica reclamando, fica olhando para o preço do cardápio lá no restaurante. Você olha para o preço, não é nem para estar no restaurante, fica em casa, porque não tem condição, não se estabeleça, né? Então, a pessoa que fica querendo diminuir as coisas dos outros porque acha muito caro, se a pessoa está cobrando, tem que partir do princípio que a pessoa está sendo honesta. Apesar de nós vivemos num mundo de prova e expiação, onde as pessoas veem para o mundo para trazer muita inverdade, infelizmente. Mas a gente tem que partir do princípio que é isso. Então, quando você pechincha muito, você é o escasso, quando você fica olhando para o preço do cardápio, é coisas que eu aprendo com o Paulo, que ele toda hora fala isso, né? A gente está viajando sempre juntos, e aí acaba você não se conecta. E quando você começa a se conectar, você entra no restaurante, aquele é um ambiente como se fosse o quintal da sua casa. Se custa 300, se custa 500, se custa 600, 70, não tem problema nenhum, entendeu? Aquilo já faz parte da sua vida, mas para entrar nesse fluxo, a gente tem que gritar por misericórdia. Daí tem que chamar um biógrafo para poder ajudar a gente, no caso aí da antroposofia, que tem vários caminhos, mas evidentemente que ela é um forte aliado aí para as pessoas que querem realmente transformar. Quais dicas que você dá? Estamos acabando, né? E quais dicas que você pode dar, exercícios que você pode passar aqui para as pessoas? Então, um dos Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que dentro da escassez, a gente precisa estar muito vigilante. A partir do momento que a gente abre os olhos, a gente precisa entender como a escassez atua em nós. Então, assim, por exemplo... É muito forte. Eu tenho uma cama... Sua cama. No meu quarto, certo. Meu travesseiro ali, tudo tal. Tá tudo ali a serviço do meu conforto, daquilo que eu conquistei. Se a gente parar para pensar numa linha muito minimalista, no ponto de você chegar à essência do que é a vida, eu deveria honrar, que isso é uma observação goetheanística que a gente chama. A gente deveria agradecer a pessoa que criou o travesseiro, a pessoa que criou a cama. Nós não temos essa capacidade de... Está entrando na gratidão isso, já, né? Então, é uma necessidade... Nossa, mas dá. Uma necessidade, sim. Dá. Dá para você fazer amplo. Então, você tem uma casa, você tem uma coisa. Então, assim, mas adianta eu levantar e falar assim, olha, eu agradeço essa cama, essa casa maravilhosa, vivo aqui, tal. Porque as pessoas vão muito para essa coisa do agradecer, a gratidão, e fazem uma confusão danada. Porque é assim, eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, Mas assim, aí tá a cama lá. E não agradece a cama que tem. Não ordena aquilo. Ordem é progresso. Você fala no nordeste, você fala, não arruma a cama? Sim. A cama O primeiro desafio que nós temos na vida, a escassez está ligada totalmente com a sua ordem na vida. Como é que você ordena a sua vida? Se você é casado, você precisa manter aquele casamento, né? Se você não tem condição, em ordem. Né? Se a cama em ordem, a casa em ordem, o carro em ordem. Tudo em ordem. Tudo em ordem. É uma disciplina. Eu estou vigilante. A partir do momento que eu abro os olhos, eu estou em vigília. E eu preciso atentar como eu vou falar. E aí, sem contar a reclamação, porque quanto mais reclamação... Aprendi uma para você usar nas suas palestras. Reclamar é como uma mochila... O reclamar é uma mochila nas costas. Cada vez que você reclama, uma pedra pesada entra nela. Entendeu? Então... aclamar 3 vezes a própria reclamação, mas essa pedra pesada. Então pense que a reclamação é uma mochila e toda vez que você anuncia uma reclamação, você coloca uma pedra dentro dela. Sim. Então você carrega mais peso quando você reclama. Gostou dessa, né? Aprendi hoje. Então é isso, o exercício comece, obviamente, agradecendo pelo que você tem. É o primeiro ponto de partida. Na verdade, assim, eu acho que um ponto que eu gostaria de deixar aqui como um pensamento... é sobre a gente poder abandonar algumas coisas, né? Tem um texto que é bem bonito, fica bem confuso se é do Fernando Sabino, se é do Fernando Pessoa, porque na internet... Então, é do Fernando. Mas ele diz assim... Tá resolvido. Há um tempo que é necessário abandonar as roupas usadas que já tomaram a forma do meu corpo. É necessário abandonar os caminhos que nos levam sempre para os mesmos lugares. É o tempo da travessia. Se eu não ousá-la fazê-la, terei ficado à margem de mim mesmo. Então, quando a gente não consegue transcender lugares, se eu vou num cardápio e não olho aquilo, se eu fico preocupado com o preço, porque é uma tensão. Quando a gente já consegue controlar o fato de não falar e ficar só com nós, já é um exercício. Tá dando foto dele? Né? Já é um exercício. Agora, quando você tem aquilo e você usa aquilo como
como uma estava- habilidade, É. é como um personal trainer treinando você para trincar o corpo. Você precisa trincar a mente, porque trinca mesmo. Você começa a se falar, opa, peraí, eu preciso ressignificar aqui, eu preciso mudar aqui, eu preciso... Né? Então, o Bernardinho, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem uma abundância. O Bernardinho, técnico de vôlei do Brasil, ele tem essa frase, que a primeira batalha que ele vence todos os dias é arrumar a cama dele. Eu aprendi isso com ele. Isso é uma coisa que eu faço há muito tempo, porque eu detesto cama mal arrumada, gente, pelo amor de Deus. Então, é um exercício de gratidão. Ai, que delícia conversar. Você tá ficando craque, hein, filho? Né? Tô gostando de ver. É isso aí. É isso aí. Ajudar a pessoa. Tem um propósito, né? Sim. Você falou das empresas aí, igual de missão. Então não muda mais missão para propósito hoje, não? Missão, visão e valores continua esse tripé. Esse tripé claro, e o propósito, vem aonde? Mas o propósito está ligado com o eu de quem empreende. É dele, né? Impulso. Porque hoje a pergunta, hoje uma outra coisa que eu aprendi, porque eu fico 24 horas nos benditos vídeos aí da internet, né? E aí, para finalizar, o cara falou, não é 24 horas assim, filho, é 24 horas ouvindo, no treinamento, é coisas boas. Se for coisa boa, você pode ficar 24 horas, não tem problema nenhum. O problema é que ficar vendo coisa ruim, futilidade. E o cara falou o seguinte, não adianta você ser um ativista ambiental se você compra um detergente de uma empresa, por exemplo, que ela não tem esse propósito da empresa dela. Ou seja, tudo que você está fazendo de ativista cai por terra. Olha que loucura, Paulo. Ou você vai na XP e investe o seu dinheiro numa empresa de armamento. Ou Pronto, que já vai está desmatar, feita a cagada. pronto. Você entendeu, gente, que não é brincadeira o negócio? Quanto mais você vai buscando porque ele fala ao desenvolvimento, ele fala da parte física, depois ele passa para mental e depois vai para espiritual, né? Esse trio, família, filho e... que mais? Família, filho e... Pai, mãe e filho, né? Ou pai, filho e Espírito Santo, quando ele fala dessa tríade, né? É a gente buscar o autodesenvolvimento para depois partir para a espiritualidade. E quando chega nesse caminho, quanto mais você busca, a quem é muito dado, mais será cobrado, né? Não é verdade? Opa. Então, cada vez mais vai aumentando a sua responsabilidade daquilo que você fala e daquilo que realmente você faz. Então, isso é muito complicado e confuso. Por isso, a gente tem que estar muito certo daquilo que a gente está realmente fazendo e fazendo com a gente, para depois falar com os outros. Muito bom, viu? Parabéns, sucesso. Obrigado mais Paulo uma Ruivo, vez. o seu Instagram tá Segue rodando lá aí. no Instagram. Não, Paulo aqui Ruivo. vai ter o corte aqui, fazer Isso. o corte com você, para usar também no RuivoCast, no Paulo Ruivo, que tá aí. O seu Instagram tá rodando todo o tempo aí. Legal. E agradecer você pela audiência. RuivoCast hoje o tema é espiritualidade. Amanhã estaremos de volta com muito mais, todos os dias. Precisa ter frequência, né? E o RuivoCast, de fato, é um Pare de pôr a mão no relógio. O RuivoCast, de fato, é um propósito super importante, porque nós temos aqui a missão de levar informação que seja relevante para a minha vida, para a equipe, da toda a minha equipe e da sua também. Um beijo no coração e até amanhã.